Meus irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. É de fato uma grande alegria estar adorando ao nosso Deus juntamente com essa igreja. Eu gostaria de inicialmente agradecer de coração, em nome da equipe Capacitar, a toda a igreja, ao pastor Fernando, aos pastores, presbíteros, líderes da igreja, por abrirem as portas dessa igreja para os missionários durante uma semana. E a ideia justamente tem sido esta: a cada mês de agosto por ano, nós nos reunimos, somos uma equipe formada por 16 pessoas, são pessoas que trabalham com acompanhamento pastoral, psicológico dos missionários, são professores de antropologia, linguística e plantio de igrejas, e essa equipe se junta uma vez por ano em diferentes lugares do Brasil para dar um treinamento missionário complementar. E é isso que, pela graça de Deus, nós teremos esta semana aqui em João Pessoa, e louvamos muito a Deus pela primeira igreja presbiteriana de João Pessoa, pelas portas abertas por essa acolhida. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar aos irmãos para abrirem as suas Bíblias comigo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos a partir do versículo 1. Fiquemos de pé para lermos e acompanharmos a leitura da palavra de Deus. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Versículo 5, leiamos uma vez mais, todos juntos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ó Pai, nós te louvamos de coração, porque nós temos a Tua palavra revelada, traduzida em nosso idioma, na língua do nosso coração e em nossas mãos. Ó Deus, nós te louvamos pelo privilégio de nós lermos a Tua palavra, e nós te louvamos pela bênção de termos o Teu Santo Espírito aplicando a Tua vontade aos nossos corações, a vida da igreja a cada dia. Como o Senhor já tem falado nessa igreja e as nossas vidas ao longo dos anos, nós pedimos que o Senhor possa continuar falando na Tua palavra, confortando aqueles que estão, talvez, ó Deus, enfraquecidos, animando aqueles que se encontram em alguma área da vida desanimados, ó Deus, confrontando aqueles que precisam de confronto em pensamentos, atitudes, na fé, no comportamento. E, ó Pai, edificando a cada um de nós, a Tua igreja. É a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar, irmãos, mantenham suas Bíblias abertas comigo nesse texto. Em Atos capítulo 17, nós encontramos o apóstolo Paulo e os seus amigos missionários trabalhando durante 3 semanas em uma cidade chamada Tessalônica.
Em Atos capítulo 17, nós lemos que durante essas 3 semanas, Paulo e seus companheiros, eles pregavam aos judeus na sinagoga aos sábados, e durante a semana eles pregavam aos judeus e também aos gentios no mercado que ficava na praça central da cidade. E talvez um dos fenômenos mais miraculosos e até estranhos acontece justamente em Atos capítulo 17. Porque depois de apenas 3 semanas de ministério, 3 semanas de evangelização e trabalho missionário, as pessoas se convertem em Tessalônica, as pessoas são edificadas da palavra de Deus em Tessalônica e nasce uma igreja em Tessalônica em 3 semanas. Michael Green, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, ele diz que a igreja plantada por Paulo em Tessalônica durante 3 semanas de trabalho foi a igreja plantada mais rapidamente em toda a época da igreja primitiva. Seria mais ou menos o equivalente à igreja presbiteriana de João Pessoa. Esta igreja, ela reconhecer um rapaz como sendo um missionário e treinar esse rapaz, enviá-lo para o seminário, e esse missionário está pronto para o ministério, então é feito um culto de envio, e esse rapaz é chamado à frente, pastores e presbíteros oram pela sua vida, e ele vai trabalhar como missionário em uma região totalmente não evangelizada no mundo. E ele sai naquele domingo, ou talvez na segunda-feira pela manhã, e faz essa viagem, e depois de 3 semanas ele pega o seu telefone, liga para o pastor Fernando dizendo: pastor, é o seguinte, tem 3 semanas que eu cheguei, eu já preguei o evangelho, as pessoas se converteram, eu discipulei e já nasceu uma igreja. Então o que acontece no livro de Atos, no capítulo 17, quando Paulo chega em Tessalônica, não foi algo comum. Nascer uma igreja em 3 semanas não é algo que acontece todos os dias na vida, no ministério de ninguém e nem mesmo no ministério do apóstolo Paulo. E aqueles crentes que se convertem em Tessalônica, naquele período, naquelas 3 semanas, eu quero crer que eles ficam tão encantados com Paulo, que eles chegam a pensar: nós nos convertemos e nasceu uma igreja porque Paulo passou entre nós. Talvez eles estivessem encantados com o conhecimento teológico de Paulo, com a oratória, a eloquência de Paulo. Talvez alguns pensassem: jamais um homem pregou como ele. Quem sabe, alguns pensavam, se fosse o apóstolo Pedro, talvez a igreja não teria nascido. Mas foi o apóstolo Paulo. O certo é que Paulo escreve essa primeira carta com 5 objetivos claríssimos. Eu vou partilhar com os irmãos apenas um desses 5 objetivos nesta noite, pela graça de Deus. E o primeiro objetivo é justamente explicar para a igreja em Tessalônica o que aconteceu em seus corações, como eles se converteram, quais foram as forças que dominaram as suas vidas, transformaram a sua história e fizeram nascer naquele lugar a igreja do Senhor Jesus. Paulo vai agora desmistificar a ideia de que ele é um super missionário, um super apóstolo, um super pregador da palavra, e ele vai alinhar o conhecimento teológico e bíblico na mente e nos corações daqueles crentes em Tessalônica. E ele faz isso justamente nesses primeiros 5 versículos que Paulo escreve aqui nesta carta e que nós lemos. O versículo 5 é o versículo em que Paulo ele vai resumir a sua missiologia. Talvez ele vai escrever esse versículo para responder a seguinte pergunta: o que faz alguém se converter? O que faz uma igreja nascer? O que faz uma igreja ser plantada? O que faz uma igreja crescer e o reino de Deus se expandir em toda a terra? Quais são os elementos essenciais para o nascimento de uma igreja e para a expansão do reino de Deus? E ele vai responder a essa pergunta com o versículo 5 que nós lemos. E nós vamos pensar juntos e meditar
na palavra paulina bíblica nesse versículo 5. E ele começa dizendo: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Apesar de nós termos aqui uma só frase, no original grego nós temos duas frases complementares. A primeira frase é uma afirmação paulina de que o que chegou naquela cidade e fez a igreja nascer foi o evangelho. Ele diz: porque o evangelho chegou até vós. E a segunda frase, ela também é complementar. Ele diz: o evangelho chegou até vós, mas este evangelho que chegou até vós não chegou apenas em palavra. Mas o que Paulo quer dizer, em primeiro lugar, nesse texto é justamente isso. O que fez aquela igreja nascer, aqueles crentes serem edificados e o reino de Deus se expandir naquele lugar, não foi a chegada do apóstolo, foi a chegada do evangelho. Não foi a chegada do pregador, foi a chegada da mensagem. Não foi a chegada do teólogo, foi a chegada da verdade de Deus. O que Paulo começa a fazer nesse versículo 5 é retirar os holofotes, a atenção sobre a sua cabeça, daqueles que estavam impressionados, quem sabe com a sua vocação, com o seu carisma, com a sua oratória, com o seu conhecimento, e ele diz: meus irmãos, o que faz uma igreja nascer é o evangelho, não é o apóstolo. E talvez esta seja a grande carência que nós temos também em nossos dias, de nós sermos relembrados que o que faz uma igreja crescer, o que faz um crente amadurecer, o que faz o reino de Deus se expandir, não somos nós, mas é o evangelho de Deus. Nós podemos organizar as coisas, nós podemos preparar um sermão, nós podemos ensaiar um cântico no coral, nós podemos organizar um culto bem organizado de louvor a Deus, nós podemos preparar os cânticos, nós podemos fazer as orações, nós podemos aprender a língua, a cultura, enviar missionários e pregar o evangelho, mas o que faz o coração se converter não é o homem, é Deus. Não é a mensagem do homem, é a mensagem de Deus. Não é a ideia da igreja, é a ideia de Deus. E talvez seja esta uma carência de compreensão bíblica, não apenas da igreja tessalônica, mas da igreja do Senhor Jesus em nossos dias. Eu costumo dizer que a maior barreira para o crescimento da igreja e para o plantio de novas igrejas e a expansão do reino de Deus é a má compreensão que se tem sobre o que é o evangelho. Comumente se pensa que evangelho é a própria igreja. E isso faz parte de uma teologia liberal reducionista de 40 anos atrás, que começou a igualar evangelho e igreja nos Estados Unidos, e influenciou a América Latina e chegou também ao Brasil, e está em nossa mente e está em nosso coração. Quando alguém diz que o evangelho está entrando na Amazônia, o que se quer dizer é que a igreja ou os missionários estão entrando na Amazônia. Este é o pensamento geral que se tem sobre o evangelho. Quando alguém diz que o evangelho está sendo perseguido na China, o que se pensa é que a igreja está sendo perseguida na China. Porque de maneira geral, nesse imaginário coletivo evangélico, se pensa que evangelho e igreja são a mesma coisa. E o apóstolo Paulo, ele vem a ensinar justamente o contrário. Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vem nos falar sobre o que é o evangelho. E ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, e chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele vai agora explicar o que é o evangelho. Evangelho qual foi por Deus outrora prometido
por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho foi prometido. E diz respeito, versículo 3, a quem, irmãos? A igreja? A seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. E ele diz, a saber, quem, irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja não é o Evangelho é Jesus. O apóstolo não é o Evangelho é Jesus. O pastor, o pregador, o evangelista não é o Evangelho é o Senhor Jesus. Portanto, pregar o Evangelho não é pregar a igreja, é pregar Jesus. Seguir o Evangelho não é seguir a igreja, é seguir Jesus. Negar o Evangelho não é negar a igreja, é negar Jesus. No momento em que nós aprendemos ou relembramos que o Evangelho é Jesus, nós passamos a falar menos de nós mesmos e mais sobre Jesus. Olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. Talvez um dos maiores erros da igreja evangélica mundial em nossos dias seja justamente este. Nós estamos, como os tessalonicenses, encantados com a própria igreja. E em lugar de pregar Jesus, nós pregamos a igreja. Em lugar de anunciar a bandeira de Jesus, nós anunciamos a bandeira da igreja. Em lugar de demonstrar Jesus ao mundo, nós apresentamos os nossos teólogos, pastores, missionários e líderes. É momento da igreja do Senhor Jesus voltar à raiz bíblica de pregar Jesus, de amar Jesus, de anunciar Jesus, de seguir Jesus, de abraçar Jesus, de testemunhar é do Senhor Jesus. Eu não estou falando que se você anunciar a igreja, você está em pecado, não me entendam mal. Falar sobre a igreja, anunciar a igreja, não é necessariamente pecado. O que eu estou dizendo é que anunciar a igreja não é evangelização. Porque a evangelização é anunciar o evangelho. E o evangelho não somos nós, o evangelho é Jesus. O apóstolo Paulo nos diz, voltemos ao texto que nós estamos seguindo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas ele diz, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Pensemos por um momento sobre essa expressão do apóstolo Paulo. Ele disse que o evangelho chegou no poder de Deus. A expressão bíblica para poder de Deus no original grego é dinamis. E John Knox ele dizia que dinamis, que é poder, é a manifestação de um Deus sempre presente. E eu gosto dessa definição de poder. Deus sempre está presente. Deus sempre está entre nós. Deus governa todas as coisas, mas há momentos em que Deus se manifesta de uma maneira diferente. É a manifestação do poder de Deus. Meus irmãos, Paulo diz que esse evangelho ele foi pregado e as pessoas se converterem porque o evangelho que é Jesus foi pregado, e este evangelho pregado, ele foi pregado no poder de Deus. Deus se manifestou, foi Deus quem fez, foi Deus quem converteu, foi Deus quem tocou o coração, foi Deus quem gerou quebrantamento. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós dependemos do poder de Deus. Nós estamos aqui nesta noite, olhe bem para mim nesse momento e pense comigo. Nós estamos aqui por motivos diferentes, estamos certamente todos reunidos para adorar a Deus, mas nós temos vidas diferentes, histórias diferentes, temos vitórias diferentes, temos angústias diferentes, e nós estamos aqui. Quem sabe nós já encontramos pessoas queridas ao entrar nesse culto, nesse templo. Quem sabe nós já abraçamos irmãos queridos, nós já sorrimos com os nossos amigos, mas o certo é que só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe exatamente como você e eu estamos aqui nessa noite.
Só o Senhor sabe a carência da nossa alma. Quem sabe nós estamos aqui louvando a Deus, mas a nossa mente, ela está confusa. Quem sabe nós estamos lendo a palavra, mas nos falta fé. Quem sabe nós estamos cantando as verdades de Deus, mas nós estamos tomados pela ansiedade da vida. E é justamente nesse contexto que a palavra que é viva, ela afirma que é pelo poder de Deus. Quando Deus se manifesta, Ele pode tocar o meu e o seu coração, Ele pode abrir a nossa mente, despertar a nossa alma, Ele pode renovar a alegria em nossa vida no Senhor Jesus. O texto nos diz, acompanhem comigo, porque o nosso evangelho chegou até vós. Ele não chegou tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Deus se manifestou no Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence os nossos corações. É o Espírito Santo quem muda o nosso jeito de pensar, de viver, de seguir, de compreender, de tratar das emoções, de nos relacionarmos. É o Espírito Santo quem transforma a área mais secreta da nossa alma. Ele diz não apenas pelo poder, pelo Espírito Santo, mas Paulo diz em plena convicção. A palavra grega para plena convicção nesse texto é pleroforia. E pleroforia significa uma convicção íntima, profunda, de que se está no lugar certo, na hora certa e fazendo a vontade de Deus. E é isso que nós precisamos ter no final do dia, você e eu. Nós precisamos ter plena convicção. Aquela convicção de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Deus nos deu uma vida e Deus nos deu uma história, não apenas para vermos o tempo passar, mas Deus o fez para que nós possamos servir ao Cordeiro Jesus. Nós temos vida, nós temos relacionamentos, nós temos talentos, nós temos chamado, nós temos vizinhos, nós temos trabalho, nós temos estudo, nós frequentamos as ruas, as universidades, os escritórios, não apenas para ter um salário melhor, uma casa própria, um carro na porta, mas nós existimos para servir ao Cordeiro Jesus. Essa é a razão da nossa existência. É por isso que nós estamos aqui. E é assim que o reino de Deus, ele se expande em toda a terra. Porque o Evangelho chega, e o Evangelho é Jesus. E ele não chega apenas em oratória, em fala, em conversa humana, mas no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus, com uma igreja que tem plena convicção, pleroforia, a certeza de que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a vontade de Deus. Uma das biografias missionárias que eu mais gosto e cito sempre que eu tenho oportunidade é a biografia de Adoniran Judson. Judson foi missionário em um país chamado Birmânia no início do século XIX. Ele chegou na Birmânia em 1813 e permaneceu ali até 1831, portanto quase 18 anos. Judson, naqueles 18 anos, ele chegou no primeiro ano de ministério e fez o que todo missionário transcultural faz. Ele aprendeu a língua birmanesa, uma língua difícil, complexa, mas ele aprendeu o suficiente para escrever um folheto, e o folheto tinha como título Quem é Jesus? Judson, ele tinha uma boa teologia. Ele entendia que o Evangelho não era ele, nem era a igreja. O Evangelho é Jesus. Ele escreveu aquele folheto dizendo, quem é Jesus? E aquele folheto, Quem é Jesus? Ele foi repleto de textos bíblicos sobre o Senhor Jesus. E ele reproduziu manualmente aquele folheto, distribuiu aquele folheto, entregou aos birmaneses que sabiam ler. E eles não gostaram, jogaram fora, queimaram, alguns engavetaram. E Adoniran Judson, ele continuou ali o seu ministério. Judson, meus irmãos, quem conhece a sua história,
bem sabe que ele foi um dos missionários que mais sofreu e foi perseguido em seu ministério. Na Birmânia, Judson foi preso, e nas 3 primeiras vezes que ele foi aprisionado, ele foi também torturado, fizeram com que ele andasse com pés descalços por sobre brasas vivas, e ele ali perdeu aquela sola, aquela pele debaixo dos seus pés. Nas 3 vezes que ele foi preso, ele foi pendurado de cabeça para baixo, e o seu rosto resvalava ali no chão daquela prisão, e os guardas jogavam vermes para que subissem pelo seu rosto, pela sua face. Judson, ali na Birmânia, ele perdeu a sua esposa e perdeu 2 dos seus filhos. Judson, para piorar, ele trabalhou durante quase 10 anos para traduzir a palavra de Deus para a língua birmanesa, e depois de 10 anos de ministério, atearam fogo em sua casa, e ele perdeu todos os 10 anos de trabalho. Para piorar a situação, depois de 10 anos de trabalho, de sofrimento e perseguição, Judson, ele não contava com nenhum birmanês convertido ao Senhor Jesus, nenhum. Seus amigos e pastores lhe escreviam cartas dizendo: eu acho que você errou o seu chamado, a sua compreensão, eu acho que você está no lugar errado, porque se Deus quisesse que você aí estivesse, pelo menos alguém se converteria. Com 12 anos de ministério, cerca de umas 12, 13 pessoas se converteram ali na Birmânia, e seus amigos se animaram e escreveram cartas agora animadas, dizendo: Judson, graças a Deus, algumas pessoas se converteram. E Judson, ele responde aquela carta dizendo: não se animem, porque eu mesmo acho que esse pessoal não é convertido de verdade. Então a situação é uma situação difícil. Ali depois de 12 anos de trabalho, nenhum convertido verdadeiro, perdeu a esposa, perdeu os filhos, foi preso e torturado, andava manco, traumatizado. Ao reler a sua biografia algum tempo atrás, eu notei o que havia passado de maneira desapercebida na primeira leitura. Ele diz que daqueles quase 18 anos que ele passou na Birmânia, durante 10 anos ele experimentou uma angústia que não cessava. Naquela época não havia um termo para depressão, mas ele dizia: eu experimentei durante 10 anos uma angústia que não cessava. Com 13 anos de ministério, sem nenhum crente verdadeiro no Senhor Jesus, Adoniran Judson é procurado por um birmanês do interior que ele não conhece. Esse birmanês do interior chega a ele e diz: olha, eu soube que você é estrangeiro, você é cristão? Ele diz: claro que eu sou cristão. E aquele birmanês desconhecido diz: lá no interior, nós temos 60 cristãos convertidos ao Senhor Jesus, somos birmaneses, mas nós não conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos muito pouco sobre Jesus. Quem sabe você não pode vir ao interior e nos pregar a palavra de Deus. E ele foi até o interior, e lá chegou e viu aquele grupo de cristãos maduros, sedentos pela palavra, e ele perguntou quem lhes trouxe o evangelho, qual foi o missionário, qual foi a missão. Ao que eles responderam: nós não conhecemos nenhum missionário e não conhecemos nenhuma missão. Nós nos convertemos porque o nosso tio, ele achou na gaveta ali da sua casa um folheto escrito quem é Jesus. E nós lemos esse folheto, aliás, muito mal escrito, mas deu para entender. E esse folheto, quem é Jesus, falou sobre coisas belíssimas, e é esse o Deus que nós procuramos durante a nossa vida, e Ele nos salvou, mas nós só sabemos sobre Jesus o que diz esse folheto. E você que é cristão, você sabe mais sobre Jesus? Venha nos ensinar. O Adoniran Judson, ele se muda para o interior da Birmânia, e ele gasta os próximos 5 ou 6 anos de ministério, agora ensinando quem é Jesus para aqueles crentes birmaneses. Meus irmãos, Adoniran Judson, ele deixa a Birmânia com 18 anos de ministério. Ele deixa a Birmânia com 63 igrejas plantadas e mais de 200 líderes birmaneses, bem treinados na palavra de Deus,
E isso acontece não é pela chegada do homem, da oratória, do conhecimento, da ferramenta, tudo Deus usa, mas é pela chegada do Evangelho. O Evangelho é quem salva, o Evangelho é quem muda, o Evangelho é quem dá a luz, o Evangelho é quem mostra o caminho, e o Evangelho é Jesus. Se há uma coisa que a igreja precisa fazer, todo crente, pastor, presbítero, membro do coral, missionário, evangelista, é pregar o Evangelho, é pregar Jesus, é viver o Evangelho, é viver Jesus, é seguir o Evangelho, é seguir Jesus, e não se envergonhar do Evangelho, que é o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, versículo 5 que nós lemos, ele diz que porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo no explosivo poder de Deus. Deus se manifesta na ação transformadora do Espírito Santo. É Ele quem muda os corações e a vida. E quanto a nós, precisamos ter plena convicção. Saber que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer que façamos da nossa vida, enquanto nós temos vida. Eu creio, meus irmãos, que entender a palavra de Deus e o poder de Deus possui dois resultados objetivos na nossa vida. Entender essa teologia paulina de poder que se manifesta de Deus tem dois resultados. E quanto mais nós aprendemos, cremos e abraçamos, mais esses resultados se mostram de maneira evidente em nossa vida e em nossa caminhada cristã. O primeiro resultado é de descanso. E o segundo é de expectativa. E eu vou explicar. Quando nós cremos que tudo o que acontece no reino de Deus é pelo poder de Deus e não pelo poder do homem, nós somos levados a descansar em Deus. Se é Deus quem convence, se é Deus quem transforma, se é Deus quem edifica, se é Deus quem faz nascer a sua igreja, se é Deus quem expande o seu reino, se é Deus quem faz... Isso é bíblico, é Deus quem faz. Nós podemos então ir para a nossa casa hoje à noite, colocar a nossa cabeça sobre o travesseiro e conversar com a nossa alma, como dizia Davi: descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. Descanso. Eu gostaria de lhe convidar nessa noite a você crer no poder de Deus, que é Deus quem governa a sua vida. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua casa, eu não conheço o seu coração, a sua alma, seus pensamentos, nem as suas lutas, mas é Deus quem governa a sua vida, a sua casa, a sua rua, o seu trabalho, a sua igreja. Deus é o governador de todas as coisas. E se isso é verdade, e eu creio que é verdade, porque é uma das verdades mais repetidas em toda a palavra de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, do macro-universo, até os detalhes da minha vida e do seu coração. E se isso é verdade, e eu creio que é verdade, o primeiro efeito de nós crermos, eu vou ser redundante e repetir, de nós crermos verdadeiramente que Deus poderosamente está no controle de todas as coisas. O primeiro resultado em nossos corações é de descanso. Olhe bem para mim e preste atenção nisso. Quanto mais nós cremos em Deus, mais nós descansamos em Deus. Muitas vezes a falta de descanso, meus irmãos, é falta de fé. Porque à medida que nós cremos em Deus, nós percebemos quem é Deus. E à medida que nós percebemos quem é Deus, o seu caráter, a sua justiça, a sua bondade, a sua graça, o seu amor, a sua presença, o seu poder, à medida que nós cremos em Deus, nós descansamos em Deus. Então o primeiro resultado direto, objetivo,
de nós cremos na teologia bíblica do poder de Deus é de descanso. Mas o segundo resultado é de expectativa. Porque acompanhem comigo. Se sem Deus nada acontece, concordam comigo, irmãos? Sem Deus nada acontece. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Não há coração tão duro que Deus não possa quebrar. Não há casamento tão quebrado que Deus não possa reconciliar. Não há igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há coração tão incrédulo que Deus não possa reavivar. Não há tribo tão distante que Deus não possa alcançar. Não há casa tão dilacerada e perdida que Deus não possa reconstruir. Se sem Deus nada acontece, isso é verdade. A outra verdade é igualmente maravilhosa. Com Deus, qualquer coisa pode acontecer. A oração que você faz há 5 anos, se Deus assim se agradar, Ele pode respondê-la nesta semana. A expectativa do seu coração que você nutre em silêncio, e só Deus sabe o seu coração, talvez há 2, 3 anos, se Deus se agradar, é neste ano que algo bom e novo pode acontecer. Talvez a sua oração pelo seu filho que abandonou os caminhos do Senhor, o seu marido que ainda não se converteu, o seu ministério que ainda não foi confirmado, talvez aquela área secreta da sua vida com a qual você luta e você tem perdido essa batalha, e você luta, e você pede, e você se angustia, e você ora. Se Deus se agradar, algo novo e bom pode acontecer a qualquer momento. Por isso que o efeito direto do poder de Deus na vida do crente, o efeito primeiro é de descanso. Nós nos deslumbramos com Deus e falamos: poderoso é o Senhor, controlador da minha vida, governador de tudo que eu não controlo. Descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de nós. E imediatamente outro pensamento nos ocorre: maravilhoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, capaz de fazer qualquer coisa, mesmo impossível. Se Deus se agradar, algo tremendamente bom e novo pode acontecer em minha vida, em nome do Senhor Jesus. E aí parece-me que o apóstolo Paulo, ele caminhava assim, no seu ministério, plantando essas igrejas, inclusive a igreja em Tessalônica. Ele caminhava crendo no poder de Deus, então descansava. Ele caminhava crendo no poder de Deus, então tinha grandes expectativas. Parece-me que a teologia paulina nos mostra quanto ao nascer dessa igreja em Tessalônica, nascida em 3 semanas de trabalho, essa teologia paulina nos mostra que, de fato, precisamos ser fiéis, de fato, Deus nos chamou para a obediência, mas quem faz todas as coisas é Deus. Quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala justamente sobre o Deus que transforma o intransformável. O Deus que mexe nas áreas mais secretas da nossa alma. O Deus que ajuda a igreja a glorificar o Senhor Jesus. O Deus que está presente todos os dias, todas as horas, no dia bom e no dia mau. O Deus que jamais se esquece. Por isso o Espírito Santo é o cumprimento da promessa do Senhor Jesus: eu vou, mas vou enviar o Consolador. E a palavra de Deus, meus irmãos, é clara. Olhe bem para mim nesse momento. Se você crê na palavra de Deus, você crê nisso. O Consolador, que é Deus, Ele está entre nós. Ele está entre nós para assegurar que a gente não perca o caminho, que a gente não perca o rumo, porque nós somos especialistas em perder o rumo. Nós somos especialistas em complicar as coisas que são simples. Nós somos especialistas em criar regras que Deus não criou.
Nós somos especialistas em colocar sobre outros o peso que nós não conseguimos carregar. Nós somos especialistas em criticar todas as coisas. Nós somos especialistas em duvidar, mesmo Deus se manifestando. Nós somos especialistas em nos distanciar do irmão, mesmo no amor de Deus. Nós somos especialistas em complicar as coisas simples de Deus. O Espírito Santo, ele faz isto conosco. Ele descomplica os nossos corações. Ele nos lembra a cada dia, meus irmãos, pastores, missionários, crentes, é o seguinte, não é sobre isso que vocês devem pensar. O assunto não é se o som da igreja deveria estar aqui, o assunto principal da vida não é se a luz deveria estar ali, o assunto principal da igreja deve ser apenas um, é o Senhor Jesus. E quando nós estamos cheios de Jesus na mente, no coração e na nossa voz, não nos sobra muito tempo para nós complicarmos aquilo que a palavra de Deus diz que é simples. Eu me lembro de um indígena ixicariana, depois de um congresso indígena no Amazonas, terminou aquele congresso indígena, ele disse, Ronaldo, nós aprendemos e eu aprendi o que é o Evangelho. E o assunto era o Evangelho. E eu disse, o que é o Evangelho? Ele disse, o Evangelho é Jesus. E nós precisamos aprender o Evangelho, que é Jesus, na palavra de Deus. Nós precisamos viver o Evangelho, que é Jesus, na nossa vida diária. E nós precisamos pregar o Evangelho, que é Jesus, perto e longe. Ele sorriu para mim e ele disse, é simples assim. E foi embora. Eu fiquei pensando, meus irmãos, eu acho que ele tem razão. Aquele índio recém-convertido da mata, é simples assim. É Jesus. Quem aqui já teve a experiência de evangelizar a mesma pessoa mais de uma vez? Levante uma de suas mãos, por favor. A mesma pessoa, mais de uma vez. Não é uma experiência interessante você falar de Jesus para a mesma pessoa uma vez, 2, 3, 4, 5? Eu tive a experiência quando era seminarista, pela primeira vez que eu evangelizei alguém repetidamente. Eu costumo dizer que todo seminarista é animado, não é isso? Todo seminarista é o primeiro a chegar, quer fazer as coisas, etc. Cheio de perguntas, seminarista é curioso, quer saber de tudo, não pode ver um pastor, um professor, já quer perguntar. E eu era assim animado. E eu fui colocado ali para trabalhar numa congregação em Recife. Eu fiz o seminário aqui no Recife, e seminário presbiteriano, e cada seminarista teria que trabalhar numa congregação no final de semana, não é isso, pastor? E ali então, naquele meu final de semana, no primeiro final de semana, me deram o privilégio de trabalhar em um bairro do Recife, que na época era chamado de Brasília Teimosa. Era um bairro difícil, teimoso. Hoje o nome mudou, é Brasília Formosa, mas naquela época era Teimosa. E era um bairro difícil, e havia um casal de Deus, Magno e Fátima, plantadores de igreja, plantando uma igreja, e eu fui ali ajudá-los e aprender. Foi um presente de Deus para a minha vida, ver um plantador de igreja plantando uma igreja. E quando eu cheguei, desci do ônibus, a igreja ficava no final daquela rua. Eu me lembro que eu entrei na primeira mercearia aberta naquela rua, e havia ali naquela mercearia um homem que era o dono da mercearia, que ele estava arrumando umas latinhas ali naquela estante, estava de costas. E eu animado, eu entrei e disse, eu quero lhe falar de Jesus. E aquele homem virou-se para mim e disse, olha, eu não gosto de crente, não gosto da Bíblia e não gosto de Jesus. E virou-se e continuou a arrumar aquelas latinhas. Eu não sabia o que fazer, eu fiquei ali, não sabia se eu ficava, se eu saía, se eu chorava. Eu tinha 18 anos, eu nunca assim havia tido ali alguém confrontando diretamente alguma iniciativa de evangelização, e ele ficou com pena de mim. Ele se virou e disse, olha, me desculpe, eu estou tendo um dia muito difícil, e eu não gosto mesmo de crente, mas eu fui muito rude com você, eu peço então perdão, então vou lhe deixar você me falar de Jesus, você tem 5 minutos, e olhou assim para o relógio. Aí piorou a situação, comecei a gaguejar, não sabia o que falar, me enrolei, etc. Ele disse, meu filho, só um minuto, qual é o seu nome? Eu disse, Ronaldo. Ele disse, Ronaldo, o que você faz?
Eu estudo teologia, estudo a Bíblia. Então vá, meu filho, você vai estudar melhor, aprenda melhor como que é esse negócio aí. Depois que você souber melhor o que falar, você volta. E aí ele disse o seguinte: sempre que você quiser, você pode voltar e me falar de Jesus. E ele não sabia que eu iria trabalhar todo final de semana naquela congregação. Aí naquela semana eu me preparei, eu li os livros, preparei os versículos, memorizei, pratiquei ali uma evangelização em 5 minutos. E ali no sábado seguinte cheguei, ele estava sozinho naquela mercearia, eu entrei e disse: "Se lembra de mim, Ronaldo?" Eu falei: "Sim, aquele rapaz meio enrolado." "Isso mesmo." Eu falei: "Ó, eu estou preparado." E o Senhor disse: "Sempre que eu quisesse, poderia lhe falar de Jesus." E eu preparei para lhe falar em 5 minutos. Ele disse: não precisa ter pressa, pode falar em 15. Eu falei: "Não, mas só preparei 5." Mas eu usei aqueles 15 minutos para falar mais prolongadamente aquilo que eu havia preparado, e falei de Jesus para aquele senhor. E houve assim uma certa empatia, uma certa afinidade naquele momento. Ele disse: "Ronaldo, sempre que você quiser, você pode voltar." E aí no outro final de semana, sempre que ele estava sozinho, se havia alguém, eu passava direto, mas se ele estava sozinho, eu entrava e disse: "Olha, sempre que eu quiser, então aqui eu estou." E eu falava para ele a mesma coisa sempre. Era a mesma fala, com os mesmos versículos, do mesmo jeito, com o mesmo tom de voz, do mesmo jeitinho. E eu evangelizei aquele homem 1 vez, 2, 3, 4, 5, lá pela 6ª vez, eu entrei naquela mercearia e disse: "Olha, voltei, você tem 15 minutos?" Ele disse: "Tenho, sente-se aqui." Aí ele começou a fazer brincadeira comigo: "Ronaldo, você está muito cansado, sente-se aqui, tome aqui um copo de suco, que hoje eu mesmo vou me evangelizar. Porque eu já sei tudo que você fala, eu já decorei os versículos bíblicos, eu já sei o seu tom de voz, e aí você pode escolher como vai ser a finalização, que você tem 2 diferentes, aí eu já faço o que você quiser." E o interessante é que ele sabia, não era apenas uma falácia, ele sabia, e ele se evangelizava, digamos assim, repetia tudo o que eu falava. Aí depois que ele repetia, eu dizia: "Não, mas eu também, depois do copo de suco, eu também quero lhe evangelizar." E eu falava de novo a mesma coisa, do mesmo jeito. 7 vezes, 8, 9, 10. Lá pela 11ª vez eu entro, ele está sozinho, está alegre, me dá mais um copo de suco, a gente conversa, e ele diz: "Hoje quem faz? Você ou eu?" Você, que eu até pensei, Ronaldo, uma maneira diferente de terminar, que está assim meio, sabe, não está muito claro, vou até lhe dar uma sugestão. Ele fazia aquelas brincadeiras, ele sabia tudo de cor, e falava tudo de cor. E eu dizia: "Não, mas eu também quero falar." E eu falava tudo do mesmo jeito. Era a 11ª vez. E quando estava no meio da minha fala, falando sobre quem é Jesus e o que Ele fez por nós, eu fui surpreendido. Aquele homem, ele muda a sua face, lágrimas começam a descer pelo seu rosto, e naquela tarde ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E eu fui para a congregação naquele dia com a seguinte pergunta: o que foi que aconteceu? Eu já havia falado 11 vezes ou 10 vezes a mesma coisa. O homem já sabia exatamente tudo o que eu falava, já havia até memorizado, já sabia até repetir o que aconteceu. Meus irmãos, o apóstolo Paulo explica o que aconteceu. Foi Deus que aconteceu, é o poder de Deus que aconteceu, foi a ação do Espírito Santo de Deus que aconteceu. E quanto a cada um de nós precisamos ter pleroforia, plena convicção de que nós estamos a cada dia no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer que façamos, e o nome do nosso Deus vai sendo glorificado. Nós vamos descansando em Deus, e nós vamos esperando de Deus. Curva a sua cabeça e ore comigo nesse momento. Coloque a sua vida na presença do Senhor, como você está nesse culto. Quem sabe você quer falar com Deus durante esses próximos 2 minutos sobre alguma área da sua vida com a qual você tem lutado. Talvez você queira pedir que o Senhor te ajude a você descansar mais. Talvez você queira pedir que o Senhor te ajude a você esperar mais. Talvez haja alguma área na nossa vida que precisa
de um renovo de Deus, renovo de fé, renovo de compromisso, renovo de obediência, de fidelidade às Escrituras, à Palavra de Deus, na nossa vida diária. Talvez estejamos complicando coisas que são simples. Talvez estejamos complicando a vida de outros que nós não deveríamos complicar. Talvez nós precisemos crer mais no poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. Mas eu gostaria especialmente que você orasse sobre essa plena convicção que Paulo diz. Está você convicto de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus quer? Porque é isso que importa. Talvez Deus já tenha colocado um desejo no seu coração de servi-lo numa área específica, mas você tem deixado o tempo passar. Talvez Deus lhe deu um chamado, uma direção para você servir na sua igreja local, ou quem sabe nos confins da terra, eu não sei. Mas o tempo passa e passa rapidamente, e a gente se ocupa muitas vezes de coisas tão pequenas, às vezes fúteis, às vezes coisas inúteis, passageiras, transitórias, e esquecemos o que é o essencial. E a palavra de Deus nos lembra, o essencial é Jesus. O essencial é Jesus. Fiquemos de pé nesse momento e oremos ao Senhor. Coloquemos perante o Senhor aquilo que Ele tem dado direção em cada coração nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, a Tua palavra é muito clara e nos ensina de maneira repetida que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos a crermos mais e descansarmos mais em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a não carregarmos pesos, ó Senhor, que nós não precisamos carregar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dormir de maneira mais tranquila, a ter um coração mais em paz, a ter uma alegria renovada e, Senhor Deus, ter um verdadeiro descanso com base na fé, na convicção de que o Senhor controla a nossa vida. Ajuda-nos também, ó Deus, a esperar pelo que o Senhor está fazendo ou está por fazer. Eu quero orar pelos teus filhos que têm feito, quem sabe, a mesma oração, dia após dia, semana após semana, quem sabe ano após ano. Mas o Senhor ainda não se manifestou. Senhor Deus, dê a cada um dos teus filhos perseverança para continuarem crendo e esperando no Senhor. E tendo essa expectativa, a qualquer momento, o Senhor pode fazer alguma coisa nova em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós queremos orar pelas nossas vidas, estamos todos nessa caminhada, em que facilmente nos encantamos com as luzes desse mundo, com as coisas do dia a dia, com as demandas da rotina, e às vezes, ó Deus, perdemos de vista aquilo que é o mais essencial, que é conhecer Jesus, que é amar Jesus e que é falar de Jesus. E nós queremos pedir que o Senhor possa nos fazer voltar a este primeiro amor, nos fazer voltar, ó Deus, à simplicidade da vida cristã. Que o Senhor nos lembre, ó Deus, que o Evangelho não somos nós, o Evangelho é Jesus. Ó Deus, e o Senhor nos ajude a nós sermos mais perseverantes, mais fiéis e testemunhas mais vivas de Jesus. Nos dê, ó Deus, esta plena convicção, essa pleroforia, para que tenhamos plena certeza de que estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus abençoe. A igreja pode se assentar.